Deus. Graça e paz, povo lindo de Jesus. Bom dia a todos. Tem alguém feliz com Jesus aqui neste lugar? Não sei se você sabe, mas hoje é o último culto de 2025. Na próxima semana nós estaremos fazendo o culto da primícia. Por que primícia? Quinta-feira é o primeiro culto do ano e domingo vai ser a primeira ceia do ano. Então é o culto de primiciar ao Senhor. E não existe um melhor lugar para se iniciar o ano de 2026, onde você vai viver coisas novas da parte de Deus, onde você vai ser abençoado, onde o Senhor vai se movimentar de uma forma sobrenatural sobre a sua vida e sobre a sua história, do que na presença de Deus. Então, na próxima quinta e no próximo domingo nós vamos ter o culto da primícias ao Senhor. Primeiro que vai ser o primeiro culto na quinta, e no domingo nós vamos ter a primeira ceia do ano. Glória a Deus, aleluias. Sabe que a palavra do Senhor diz que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso Deus. Então assim, a gente valoriza certas coisas que não deveria valorizar, e o que deveria valorizar não valoriza. E se a gente olhar um pouco para a palavra de Zaqueu, aonde Jesus foi parar na casa daquele homem, porque ele desejou estar na casa de Zaqueu. Ele esteve na casa de Zaqueu, esteve com seus discípulos, ele teve comunhão com Zaqueu, ele teve aliança com Zaqueu, porque ele sentou na mesa e teve uma aliança com Zaqueu. E a palavra vem dizer que existia uma intenção dentro do coração de Zaqueu. E a intenção que estava dentro do coração de Zaqueu era que ele iria devolver aquilo que ele tinha usurpado, aquilo que ele tinha feito de ruim para as pessoas. Isso foi uma intenção que saiu de dentro do Zaqueu. E a gente não vê nessa palavra em nenhum momento Jesus dizer a Zaqueu o que ele precisava fazer. Jesus compelira a Zaqueu a certas coisas que ele estava fazendo que era errada. Ou seja, a própria presença de Deus na vida de Zaqueu foi suficiente para trazer para ele um convencimento. A gente fica querendo convencer as pessoas, a gente fica querendo mudar as pessoas, a gente fica querendo mostrar para as pessoas algumas coisas, né, que está dentro do coração. Mas bem na verdade, ela precisa cada dia mais se aproximar de Deus, para ela entender que certas coisas que ela pensa, que ela vê, não é a verdade, não é condizente com a verdade de Deus. Então, o simples fato de Jesus estar com Zaqueu trouxe para ele um convencimento que o coração dele estava no lugar errado, e o valor que ele estava dando naquilo que ele possuía, naquilo que ele tinha, não era o valor que ele deveria dar. Tanto é que ele teve um desapego. Porque Jesus sabia que se Zaqueu parasse de se apegar naquilo que ele possuía, ele verdadeiramente teria se convertido. Tanto é que depois da palavra de Zaqueu para Jesus, dizendo assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Logo em seguida, Jesus deu uma fala: hoje
chegou salvação para essa casa. Ou seja, tem gente que precisa converter o bolso para viver salvação. Porque é tão apegado em coisas que não deveria. Tem os olhos em coisas que não deveria. E vive com uma intenção no coração errada. Zaqueu não levantou a mão e disse assim: Senhor, hoje eu quero receber o Senhor Deus, porque eu confio nele. Zaqueu não disse assim: Senhor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, que hoje eu vou viver uma libertação. Zaqueu não chegou diante de Jesus e falou assim: Jesus, vamos apartado, porque está todo mundo reunido aqui, e eu tenho algo dentro de mim que eu preciso falar, para que eu venha a ser mudado. Não. Zaqueu simplesmente caiu em si e começou a se apegar a Cristo, ao invés de se apegar naquilo que ele tinha, naquilo que ele possuía. Porque ele entendeu que o valor da presença e o valor de estar em Cristo e o valor de andar em Cristo era muito maior e muito mais importante do que tudo que ele possuía. A acumulação que ele estava tendo não valia nada perto de viver e andar com Cristo. Não é pelo que você tem, mas é por aquilo que você é. É por aquilo que você é. A gente não compra a salvação, porque ela já foi comprada e ela foi nos dada de graça. Mas a intenção do coração e a visão do coração, ela precisa ser diferente. Amém? Então precisa ter uma mudança dentro de si, como houve uma mudança dentro de Zaqueu. E tem hora, querido, que Jesus não vai fazer libertação, não vai fazer cura, não vai trazer confronto, não vai fazer nada. Ele simplesmente vai estar perto de você. E a decisão deve ser sua. Porque se você não decidir, Jesus não pode fazer nada. Vamos honrar ao Senhor com as nossas ofertas nessa manhã. Os diáconos vão estar passando, o louvor vai estar tocando, e nós vamos entregar algo para o Senhor neste lugar. Eu gastarei a vida pra te coroar, e esse é o meu anseio e o meu amor por ti não será um segredo. E essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é
segredo. Graça e paz, igreja. Tá calor aí? Tá calor aí? Fala pro seu irmão assim: esforça-te para chegar no céu, porque é só uma palhinha o que nós estamos vivendo aqui na terra. Olha, gente, estou de espada nova, hein? Ó, coisa linda de Jesus. Abram aí a palavra em Gênesis, capítulo 30. Nós vamos ler lá do capítulo 20, do versículo 25 em diante. Que diz assim, ó: E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixe-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que eu te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, e eu te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo. Porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, hei trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeste isto, tomarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vires e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os cordeiros será tido por furtado. Então disse Labão: Está bem, que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que as varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebesse quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e viu o rebanho para os listados, e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separando de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Agora no 31, lá no versículo 11, diz assim: E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantastes uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e torna para a tua parentela. Amém? Até aí, feche seus olhos. Pai amado e querido, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Ela é rema para nós, ela é luz, ela é direção, Senhor, ela é revelação. E nessa manhã, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito venha vivificá-la no nosso coração.
trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós. Que haja um alinhamento entre céus e terra para receber a Tua boa, agradável e perfeita vontade sobre as nossas mentes e coração. E tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Tudo aquilo que vem para impedir a Tua palavra de ser ministrada e da semente ser liberada no coração do Teu povo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, não sei se todos conhecem aí a história de Jacó, né? Jacó que foi um enganador, um usurpador, mas que Deus o purificou no seu caminhar para que a promessa liberada se cumprisse sobre a vida dele. Quando Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. É na vida de Jacó que essa promessa começa a se cumprir. Quando é levantado um governo, as 12 tribos, 12 filhos são levantados ali como governo para verdadeiramente a promessa começar a tomar forma. E nós sabemos que ele engana o seu pai. Ele toma a primogenitura, né, sem consciência nenhuma de que, sem necessidade disso, né, de precisar disso. Porque quando eles estão no ventre de Raquel, ela fala: tem uma confusão aqui no meu ventre. E o Senhor fala: o menor governará o maior. Então ele não precisava usurpar nada, ele não precisava enganar ninguém. Existia uma promessa sobre a vida dele. Mas a bem da verdade é que ele foge e ele encontra o seu tio Labão. Ele vai para essa terra. Quando ele chega lá, ele se apaixona, né, por Raquel. Raquel, né? Raquel e Lia. Eu falei Raquel, né, gente? É Rebeca, né? Confundi. Eu falei: nossa, Raquel de novo apareceu na história, tem alguma coisa errada. Era Rebeca. E quando ele se apaixona por Raquel, ele trabalha por ela, ele é enganado também. Fala: aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Então ele é enganado também, trabalha mais 7 anos pela sua prometida. E em determinado momento, que é esse momento que nós lemos aqui na palavra, ele decide ir embora. Ele decide voltar para sua terra. Ele acha que ele já viveu tudo que ele tinha que viver ali, então ele decide voltar para sua terra. E Labão, como não é bobo nem nada, né, e sabe que a bênção do Senhor estava sobre ele, ele fala assim: não vai não, fica mais um pouco. Eu quero aproveitar mais um pouquinho de ti. E ele falou assim: me pede o salário que você quiser e eu te dou. E como Jacó já tinha sido tão enganado na mão de Labão, ele fala assim: se eu acordar um salário aqui, quem garante que esse homem vai cumprir com a sua palavra? Né? Quem garante que daqui a um tempo ele já não vai me acusar de alguma coisa novamente? Então, ele propõe a Labão que daquele momento para frente, todos os salpicados, malhados e listrados do rebanho seria então herança dele, seria então o salário dele, posse dele. E ali ele começa a construir ali o seu patrimônio, né? Digamos assim. Depois de tudo separado, é hora então dessas ovelhas e desses bodes começar a reproduzir. E quem poderia garantir para Labão que eles reproduziriam salpicados, malhados e listrados? Então ele tem uma ideia. E ele pega varas, né? A palavra diz que ele pega varas e ele descasca essas varas que são brancas, fazendo ela em listras. E aí ele coloca essas varas diante das cabras e dos bodes quando eles iam beber água, ou então quando eles iam conceber. E ali o que acontecia? Aquelas cabras e aqueles bodes olhavam para aquelas varas e eles reproduziam igual a vara. A vara estava como? Listada, salpicada e malhada. Então aquela foi uma estratégia
dada para Labão, para reproduzir então aquele rebanho. E a palavra diz que chega num certo ponto que ele começa até a escolher. Ó, essa aqui que está mais mirradinha, eu não quero que reproduza não, tira a vara. Esse aqui que está mais forte, eu quero que reproduza, põe a vara. Não é? Quando olha para o seu irmão e diz assim: hoje Deus quer falar com você acerca de onde estão seus olhos. Amém? Porque aquilo que eu vejo é o que eu reproduzo. A visão que eu tenho é a visão que eu vou frutificar. Se os meus olhos estão contemplando o que os meus olhos estão contemplando, porque o que eu contemplo vai determinar a minha contaminação ou a minha frutificação, ou o meu êxito, ou o meu sucesso. Porque se eu não tenho uma visão daquilo que eu quero, então eu não vou chegar em lugar nenhum. Nós escutamos do Guilherme aqui no começo do culto que nós estamos, está faltando quantos dias mesmo? Nem lembro mais. 3? 2? 3? 3 dias. E quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. E é verdade. Se Deus fizer, é possível acontecer aquilo que nós não plantamos nesses dias. Mas se Deus não fizer, nós não vamos conseguir fazer o que temos que fazer. Mas a depender daquilo que eu determinar para 2026 é o que eu vou viver. Porque se eu construir tudo aquilo que eu construir em 2025, se eu determinar tudo aquilo que eu determinei em 2025, e se você não gostou do que você viveu, para que você viva coisas diferentes em 2026, então você vai ter que se programar para isso. Você vai ter que alinhar céus e terra para verdadeiramente entender o que Deus quer para a sua vida, dar passos de fé em atitudes para trazer à existência daquilo que já foi liberado. O que é uma visão, queridos? Uma visão é aquilo que já foi estabelecido no céu, mas ainda não chegou na terra. Mas eu tenho que viver ela como se ela já tivesse concretizado. Como que eu vivo ela? Eu vivo ela com fé, com coragem, com ousadia, com paixão, com insistência, com perseverança, com luta, com visão. E se ninguém quiser me acompanhar? E se ninguém quiser me acompanhar? Eu paro? Eu desisto? É por isso que a visão precisa estar tatuada no meu coração. É por isso que ela precisa estar muito certa dentro de mim. Quem me chamou, aonde eu vou chegar, o que eu quero fazer. Se está alinhado verdadeiramente com a vontade de Deus, se é isso que Deus tem para mim. Porque eu já vi muitas pessoas abrindo negócio, fechando os negócios. Eu já vi pessoas começando relacionamento e terminando os relacionamento, dizendo que foi Deus que deu, dizendo que foi Deus que prometeu, dizendo que foi Deus que planejou, dizendo que foi Deus que liberou a palavra. Mas se Deus tivesse liberado a palavra, então você estaria frutificando naquilo que Deus chamou você para fazer. Você não estaria agora retrocedendo, você não estaria agora paralisando, e você não estaria agora dizendo que aquilo que Deus disse não é bem assim como Deus disse. Eu entrei no emprego, foi a porta que Deus abriu para mim. 2 meses depois saí do emprego, não aguentei. Mas a porta que Deus abriu para você é tão falida assim, é tão fraca assim. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que Deus quer falar para nós nessa manhã. Em 1774, um líder chamado John Adams, ele anunciou uma visão de uma nova nação, aonde 13 estados independentes eles se uniriam. E debaixo de muitas controvérsias e de muita contrariedade, 2 anos depois dessa declaração dele, nascia os Estados Unidos da América. Tudo começou a partir de quem? Fala, um homem com uma visão
indesistível. E aconteceu. No século XX, um dinâmico industrial, Henry Ford, ele se pôs à frente de um número reduzido de empregados. E ele jurou que tornaria o transporte automobilístico em um transporte acessível a famílias americanas. A nação riu dele. Mas 50 anos depois, toda a família americana tinha um modelo de carro T Ford na sua garagem. Fala assim: um homem, uma visão indesistível, concretizou o que tinha que ser concretizado. Billy Graham, quem conhece Billy Graham? Um dia, um sonho, um grupo de pessoas e uma visão revolucionária. Eu vou encher estádios e eu vou pregar o evangelho. Todos saberão quem é Cristo. 210 milhões de pessoas ouviram Billy Graham. Olha para o seu irmão e fala assim: ao vivo. Ao vivo. Mais de 2 bilhões pela televisão e pelo rádio. Olha para o seu irmão e fala assim: um homem, uma visão indesistível. Qual é o cenário que você está vivendo? E qual é o cenário que você quer viver? E qual é a sua atitude diante desse cenário que você quer viver? Qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido os seus passos de fé? Porque quando a gente olha para a história de Jacó, a gente vê Jacó, ele tendo uma atitude diante daquilo que Deus colocou sobre o coração dele. Mais para frente, quando nós lemos aí, nós vamos ver um anjo falando com ele e dizendo assim: olha, teve salpicado, teve malhado e teve listrado, porque o Senhor foi contigo. Mas o sonho veio depois. A testificação de que a visão era de Deus veio depois. Mas, queridos, nós não podemos desprezar aquilo que Deus coloca no nosso coração. A sensibilidade do Espírito e a intimidade com Deus faz com que nós colocamos em prática aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas se eu não acreditar no que eu estou fazendo, quem dera o meu irmão, quem dera o meu companheiro, quem dera os meus amigos. Se o líder, que é o dono da sua visão, ele não acredita no que ele está pregando, no que ele está desejando, então como nós vamos alcançar o extraordinário de Deus? Porque é a visão é o combustível. É ela que traz a energia para criar. É ela que traz o fogo aceso no nosso coração para a gente não desistir. É aquilo que eu almejo. É aquilo que eu coloco, que eu estabeleço como meta e como propósito na minha vida. E não importa o que aconteça do lado direito nem do lado esquerdo, eu tenho um alvo. Quando Paulo ele é chamado por Cristo, ele sabe que ele tem uma missão. E ele vai para a masmorra, e ele vai para as prisões, e ele vai para os açoites, e ele vai para a perseguição, e ele vai para a rejeição, mas ele não perde o foco daquilo que ele tem estabelecido na vida dele, porque ele sabia exatamente o que Deus tinha para ele. A pergunta do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida é: o que Deus tem para você? Qual é a visão de Deus para a sua vida? Porque, queridos, Deus fala. Se você ainda não tem essa resposta, é porque você ainda não tem intimidade suficiente com Deus para saber dessa resposta. E quando que nós vamos tendo clareza na visão? Olha para o seu irmão, caminhando.
é na caminhada. Não é na paralisação, não é no retrocesso, não é no desânimo, é na caminhada. Mas algo precisa arder dentro do meu coração. Precisa ser o combustível para eu não desistir. Precisa ser o alvo para eu prosseguir. Sabe, queridos, nós estamos em um culto muito oportuno. Porque nós estamos no último culto de 2025. E os seus passos vai determinar aquilo que você quer viver em 2026. Se eu quero uma família abençoada, se eu quero os meus filhos prósperos e conhecedores da palavra, o que eu tenho que fazer, meu Deus, com essa família? Eu tenho que vir no culto de domingo, gente? Também fala. Mas eu preciso traçar uma estratégia. Eu preciso ter um plano. Jacó, ele tinha uma promessa. Ele governaria. Sobre ele sairia uma grande multidão. Nações estavam constituídas sobre o ombro dele. Mas quando ele tem a oportunidade de colocar a sua fé em ação, ele faz. Fala assim, olha, varas, estratégia humana, sonho, revelação de Deus, obediência, realização da soberania de Deus na minha vida. Porque na hora que eu me coloco então diante da visão, me posiciono e obedeço, Deus me honra. Esses dias nós estávamos conversando e eu estava dizendo para uma pessoa que ele estava reclamando de algumas coisas que não estavam dando certo. E eu disse para ele, filho, eu preciso discordar de você. Eu preciso discordar que isso não está dando certo. Porque eu não posso resumir o valor inteiro de uma obra por causa de um ministério. Dentro daquela igreja tem pessoas sendo salvas, tem famílias sendo restauradas, tem pessoas sendo libertas, tem pessoas sendo curadas. Está dando certo ou não está, igreja? Está dando certo ou não está, igreja? Está dando certo. Agora a minha visão deturpada do que é o reino de Deus, do que é o propósito estabelecido na terra, sobre o céu, para usar a minha vida, não pode então distorcer daquilo que é eterno. Não pode distorcer. E eu disse, sabe qual é o papel de um líder? O papel de um líder é você estar... E quando eu falo de líder, fala assim, eu sou líder. Pelo menos da sua vida você é líder, sim ou não? Porque se você está entregando a liderança da sua vida em outra mão, querido, toma de volta em nome de Jesus, amém. Fala, eu sou líder. E o papel de um líder é estar à frente, focado em uma visão, em um propósito, estabelecido no céu, declarado que vai dar certo, agindo, dando passos de fé, vivendo como se já fosse, declarando como se já fosse, acreditando como se já fosse. E todos aqueles que estão atrás desse líder, você pode estar sangrando, você pode estar destruído, você pode estar desanimado, você pode estar desacreditado, mas quando você olha para trás e vê alguém olhando para você como referência, você olha para ele e diz, vamos, porque está dando tudo certo, os caminhos estão se abrindo, o céu está se movimentando e a glória de Deus já está sendo estabelecida. Sabe o que vai acontecer? A declaração do meu coração vai movimentar o coração de Deus, e aquilo que o Senhor estabeleceu na minha vida vai ter a mão dele estendida para o sim e para o amém. Agora, eu nunca vi um liderado com um discurso de fracasso. Um líder com um discurso de fracasso. Você já viu um grande empresário com um discurso de fracasso? Você já viu um grande líder espiritual com um discurso de fracasso? Você já viu um grande pai de família com um discurso de fracasso? Fala assim para o seu irmão, não existe. Então muda a visão.
Pode estar tudo caindo, pode estar tudo desmoronando, pode estar tudo se acabando, mas eu tenho uma promessa. E o Senhor disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou mais que vencedora. Eu sou a menina dos olhos dele. Eu sou amada, separada, protegida. Eu fui escolhida para desbravar os territórios. Eu fui escolhida para colocar a planta dos meus pés e tomar o território como meu. Eu fui escolhida para ser embaixadora de Cristo. Eu fui escolhida para manifestar a glória de Deus. E aonde eu colocar a planta dos meus pés, essa verdade precisa ser estabelecida, porque o meu coração está alinhado com o coração de Deus. E não importa se quem está do meu lado não está acreditando, quem está na minha frente não está acreditando, quem está atrás de mim não está acreditando. Eu tenho uma voz, eu tenho uma visão, eu tenho uma fé, eu tenho um Deus e eu tenho um propósito. Aleluia, aleluia. Queridos, o que eu contemplo vai determinar o que eu vou frutificar. Agora, se eu estou aqui na minha caminhada, eu sei o que Deus disse para mim, eu sei quem prometeu, eu sei que Ele é fiel para prometeu. Então de repente o irmão Alex chega e fala assim: ô pastora, não vai dar certo não. De repente chega o pastor Claudinei: ó pastora, não vai dar certo não. Olha, eu não sei onde está o olho de vocês. O meu está na palavra de Deus. E Ele está dizendo que vai dar certo. Então estou indo, você vai comigo? Porque se você não for, eu vou sozinha. Vocês estão juntos? Vocês vão comigo? Porque se vocês não forem, eu vou sozinha. Eu sei quem me prometeu. Eu sei a visão que o Senhor me deu. Eu sei quem estabeleceu. Quando eu estava preparando essa palavra, Osvaldo, Deus falou comigo sobre você. E foi liberada uma palavra sobre essa equipe de teatro. E ela disse assim, que esse evangelismo em artes sairia de dentro dessas 4 paredes. E hoje o Senhor está falando assim: assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade. Sabe por quê, queridos? Porque todo líder tem uma responsabilidade. Todo mundo que Deus colocou uma visão precisa assumir a sua responsabilidade. A responsabilidade não é do outro. A responsabilidade não é do vizinho. A responsabilidade não é do marido. A responsabilidade não é do filho. A responsabilidade não é do pastor. A responsabilidade não é do patrão. A responsabilidade não é do professor. A responsabilidade é sua. Quando Deus te colocou uma visão sobre as suas mãos, pode ter certeza, vai dar trabalho. Vai ser trabalhoso. Vai ter suor escorrendo, vai ter lágrimas escorrendo. Vai ter dias, querido, que você vai querer desistir. Vai ter dia que você vai falar assim: não é isso para mim não. Tá muito difícil, Senhor. Dá uma coisa mais fácil aí, porque essa daí que o Senhor colocou na minha mão é muito difícil. Deus não está falando para você que vai ser fácil, mas Ele está dizendo que vai acontecer. Então, meu irmão, assuma a sua responsabilidade. Tome posse daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Incorpore o personagem. Vista a visão. A Gi vem de viagem, né? Ô Valquíria, eu queria falar para você: vai para Natal. Natal é bonito, viu? Tem umas praias lá da hora. E aí? Talvez você vá? Valquíria, vai para Natal, filha. As águas são cristalinas. Tem peixe de todas as cores. Quando você chega naquele lugar, parece que você está pertinho de Deus, conectada com Deus. Você ouve a voz dele através das águas. Você contempla a majestade dele através do céu. Tem um sol que não te queima. Ele é brando de manhã e suave à tarde. E aí? Ficou curiosa? Gente, é isso. Ô Alex, o céu é de verdade. Se você não parar de pecar, você vai arder no fogo do inferno. Ô César, o céu é de verdade, bem, tem ruas de ouro. Ai, tem rios de cristal. Tem um Deus lá que te chama pelo nome, que tem uma mesa preparada, aonde você vai ceiar com Ele, aonde você vai sentar com Ele. E Ele só está esperando o momento certo para falar: vem, vem, bendito do meu Pai. Você venceu e é te dada a coroa da vitória e da vida. Queridos, se eu não acreditar no que eu estou
pregando, se eu não acreditar no que eu estou vivendo, se eu não acreditar no que eu vou viver, quem vai fazer por mim? Quem vai fazer por mim? Se o meu discurso não condizer com a realidade da minha visão, quem vai poder fazer por mim? A visão, ela é uma imagem de futuro que ela produz em nós paixão. Ela precisa produzir paixão. Eu preciso ser impulsionada todos os dias por aquilo que eu quero viver e por aquilo que Deus estabeleceu que eu iria viver. Existe uma promessa sobre essa igreja, uma promessa de cura, uma promessa de libertação. Mas eu sei, queridos, que se nós não buscarmos a face do Senhor de todo o nosso coração, se nós não esvaziarmos o nosso coração de nós mesmos, então não vai acontecer. Porque a palavra já está liberada, a promessa já foi liberada, mas existe uma responsabilidade que é minha, e eu preciso assumir. Eu falo direto para algumas pessoas que nós já identificamos como pastores. Deus já te chamou de pastor, mas então haja como pastor. Haja antes do óleo descer. Haja antes da unção chegar. Se posicione antes mesmo de se concretizar. Porque o que vai trazer a realização e a concretização, queridos, não é um óleo sobre a sua cabeça, mas é a sua atitude em fé diante de Deus. E eu não estou falando aqui só sobre ministério, eu estou falando sobre vida. Se você quer ser uma boa mãe, você precisa ter tempo de qualidade com o seu filho. Se você quer ser um bom pai, você precisa ter tempo de qualidade com o seu filho. Você precisa sentar à mesa. Você precisa olhar nos olhos. Você precisa ouvir a crítica. Você precisa perdoar. Você precisa pedir perdão. Isso é criar um filho. Não é eu terceirizar a minha responsabilidade para o líder. Não é eu terceirizar a minha responsabilidade para o pastor ou para a família. Criar um filho dá trabalho. Mas aí você quer ter um homem e uma mulher de Deus dentro da sua casa. Quantas vezes você tem sentado à mesa com ele para expor a palavra? Porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que sustenta, é a palavra que traz a transformação, é a palavra que muda o caráter. Meu irmão e minha irmã, se você não tem palavra, você não tem vitória. Se você não tem prática da palavra, você não tem vitória. E aí, queridos, não adianta passar 20 anos na igreja e dizer assim: mas eu nunca abandonei o Senhor, porque que o meu filho tomou um caminho que não era para tomar, porque você não ensinou ele no caminho que ele deveria andar. Mas ele ia na igreja, mas só ir na igreja não basta. Você precisa ser a igreja. Quantos aqui já ouviram falar de Madre Teresa de Calcutá? O que ela fazia? Ela cuidava dos moribundos. Ela cuidava dos doentes. Agora, a minha pergunta: se alguém olhasse para essa mulher, no meio dos enfermos, no meio das favelas, eles precisavam saber quem ela era? Ou o exemplo e a referência que ela trazia já não falava por si só? Isso é uma pessoa de visão. Ela não precisa nem muito falar, porque só de olharem para ela, já vão saber quem ela é e para o que ela foi chamada. Só de chegar perto, já sabe se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. No você abrir a sua boca, a pessoa já sabe se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus.
A depender da sua atitude, a pessoa já sabe se você está vivendo a visão ou não está vivendo a visão. E aí, queridos, é fácil eu culpar alguém. É fácil eu responsabilizar outras pessoas. Mas o difícil é eu assumir a responsabilidade e começar tudo de novo. Mas fala assim, ó: Deus quer limpar a sua visão nesta manhã. Amém, queridos? Faça um checklist. Faça um planejamento para esse ano de 2026. Mas não vá com as suas mãos cheias diante do Senhor. Vá com as suas mãos vazias. Vá com o seu coração aberto. Vá com o seu coração rendido. Sabe o que tem acontecido na maioria das vezes? Eu chego lá com um plano perfeito diante de Deus, apresento para Ele e falo assim: olha, eu quero viver isso daqui, ó. Me abençoa. Ó Senhor, isso aqui, ó, que eu quero viver esse ano. O Senhor pode me abençoar? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu viva neste ano de 2026? Qual é a visão que o Senhor já estabeleceu para a minha vida? Quais são os passos que eu preciso dar para que essa visão se concretize? Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes o Senhor fala conosco e nós não obedecemos. É difícil demais obedecer. É difícil demais renunciar. É difícil demais sacrificar. E aí nós estamos aqui em um último culto do ano. E eu tenho certeza que tem muitas coisas aí dentro do teu coração pulsando de que você fez e não deu certo. Sim ou não? Quantas coisas aconteceram neste ano de 2025 que não deu certo? E poderia ser diferente. Como que poderia ser diferente? Pela minha atitude em fé. Pelo meu posicionamento diante de Deus. Pela minha obediência, pela minha renúncia. Pela minha entrega verdadeira. Pelo meu disponibilizar de coração. Dê a sua vida a isso. Eu só vou contagiar aqueles que estão à minha volta se eu der a minha vida pela visão. E você sabe o que é mais interessante nessa palavra? É que quando Jacó ele está preocupado em descascar vara, em fincar vara, em tirar vara, ele não está olhando para a vida de Labão. Ele não está dizendo esse miserável explorador. Ele não está paralisado pela atitude daquele que só queria se aproveitar dele. Quando nós temos um foco, querido, quando nós temos uma visão, outras visões não nos tira do foco. Quando nós temos um objetivo na nossa vida, vozes contrárias àquela que não declara o que os céus declaram a meu respeito, não me tira do propósito e não me tira da visão. Quando eu sei aonde eu vou chegar, porque quem me sustenta é um Deus forte, poderoso, eterno, real, fiel, nada me tira do foco e do propósito daquilo que Ele estabeleceu para a minha vida. Enquanto eu estou ocupada em cumprir a visão que Deus me deu,
as outras visões externas, contrárias, mentirosas, enganosas, não vão roubar o propósito de Deus sobre a minha vida. Pode até ter gente contra, pode até ter voz contrária, pode até ter vozes de distração no meio do caminho, mas se eu estou firmada em um propósito, se eu estou firmada em uma visão, então é nela que eu vou reproduzir. E sabe o que vai acontecer com as vozes contrárias? As vozes contrárias vão ter que contemplar o que eu já estava contemplando, enquanto ela estava falando mal de mim, enquanto ela estava fazendo eu desistir, enquanto ela estava tramando contra mim, porque uma palavra liberada dos céus para um coração de fé, não tem nada e nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Feche a porta, igreja. Feche a porta hoje. Feche a porta do seu coração. Feche a porta para as distrações. Feche a porta para as coisas do mundo. Feche as portas para as vozes contrárias. Feche a porta. Ai, você é louco. Você é louca de sonhar isso, de pensar isso. Imagina. Eu sou mesmo. Se é assim que a terra está me vendo, então eu sou sim. Porque aquilo que Deus declarou sobre a minha vida vai acontecer. E ninguém vai poder me impedir. Ninguém vai poder me paralisar. Ninguém vai poder me roubar, ninguém vai poder me distrair, ninguém vai poder usurpar de mim. Queridos, as pessoas podem tirar tudo de nós. Elas podem tirar tudo de nós. Elas podem entristecer o nosso coração. Elas podem roubar a nossa esperança. Elas podem tirar as coisas externas. Elas podem te abandonar. Elas podem ir embora. Elas podem até ir embora. Mas ela não pode tirar de dentro de você a visão que Deus colocou dentro do teu coração. Ela não pode tirar de você o sonho que te mantém vivo, que te impulsiona a prosseguir, que te impulsiona a perseverar. Então que nessa manhã você feche a porta. Feche a porta em nome de Jesus. Fugir da tua vontade pra mim, eu sei. Vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei, vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, eu tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no seu amor. No seu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas marcas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo. O tempo não pode apagar as muitas marcas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo. O tempo não pode apagar as muitas marcas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh,
pensei largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai. Diga, e se eu cair, e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E então vem, aquieta minha alma, faz o coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta, aquieta, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nos chama, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Faz assim, ó, com as suas mãos. Fala assim, ó: Senhor, eu apresento as minhas mãos diante de ti. Elas estão vazias de tudo aquilo que é meu. E eu te peço, enche elas daquilo que é seu. Me dá, Senhor, a tua visão e as tuas estratégias para que eu possa, com êxito, cumprir o meu propósito sobre essa terra. Tudo aquilo que me impede de ouvir e viver a tua vontade, eu lanço hoje diante do teu altar. E eu assumo um compromisso contigo de assumir a responsabilidade de executar tudo aquilo que o Senhor colocar sobre as minhas mãos. E se isso é uma verdade, diga amém. Glória a Deus. Minha alma crente, eu deixe me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar. Queridos, a visão que Deus nos dá, ela é profundamente espiritual, mas ela também é profundamente prática. E é por isso que muitas vezes nós temos a certeza daquilo que Deus tem para nós e não conseguimos viver, porque não nos colocamos em dispensação de obediência para praticar aquilo que Deus determina sobre as nossas vidas. Certa vez Paulo estava indo para uma cidade e ele é impedido pelo Espírito Santo. E para a cidade a qual ele vai, ele sofre. Mas Deus tinha um propósito sobre aquele lugar e sobre aquele povo.
que se cumpre através da vida de Paulo. Nem sempre viver a visão de Deus vai trazer conforto e vai trazer alegria para o seu coração. Às vezes o processo pode ser dolorido e sacrificoso, mas o resultado final, esse sim, é recompensador e satisfatório. Talvez no meio do caminho, evitando as dores, o resultado em que a gente podia viver não seria o mesmo do que ao chegar ao final, com o Senhor segurando firme nas nossas mãos. Sabe, eu creio que 2026 será um ano de restauração para a igreja. Restauração de poder, restauração de visão, restauração de propósito, restauração de fé, restauração de fogo, restauração de paixão, restauração de ânimo, sustento para todos aqueles que se dispor e entender, regozijo para aqueles que se colocarem em posição de renúncia e sacrifício, porque verão o bom resultado do trabalho das suas mãos. Eu creio que no nome de Jesus, este ano de 2026 vai ser ano de colher tudo aquilo que nós plantamos chorando. E eu não sei você, mas essa é a minha visão. E se é a minha visão, é a visão de Deus para mim. E se é a visão de Deus para mim, eu vou viver. Se você quiser viver, chega junto. Se você não quiser, você vai ficar para trás e vai ter que ver eu vivendo, em nome de Jesus. Queridos, existe alguém aqui que ainda não deu um passo de fé, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e gostaria de fazer nessa manhã? Ou estava afastado dos caminhos e quer se reconciliar, declarando que Ele é único na sua vida? Existe alguém aqui nessa manhã? Não? Olha para o seu irmão e diz assim: igreja, não existe ninguém aqui nessa manhã para se entregar para Jesus. O que você vai fazer a respeito disso? Em igreja, o que nós vamos fazer a respeito disso? Como você saiu da sua casa hoje? Você convidou alguém? Você ligou para alguém? Como passou o dia inteirinho ontem? Ministrou alguém pelo WhatsApp? Fez uma visita? Convidou para conhecer Jesus? Fala assim, ó, essa é a sua responsabilidade. É a responsabilidade da igreja. Amém, queridos? Esses dias morreu um jovem de 21 anos aí pela polícia, morto pela polícia. Eu estava lá, olhando os comentários e todo mundo se matando. Ele está errado, ele está certo, ele está isso, ele está aquilo, ele está aquilo outro. E sabe qual foi o sentimento no meu coração? Perdão, Senhor. A igreja falhou. Me perdoa, Senhor. Porque se ele tivesse te conhecido, o futuro dele teria sido bem diferente. Sabe, queridos, nós não somos juízes para perguntar qual é o caminho que ele está percorrendo, o que a família fez ou deixou de fazer, se a polícia está certa ou se a polícia está errada. Mas nós temos uma luz dentro de nós que é capaz de invadir as trevas e mudar as situações. Quando eu abrir a minha boca com autoridade, ousadia, propriedade e visão para mudar a realidade de que nós estamos vivendo. Olha para o seu irmão e diz assim: a esperança da terra é a igreja. Não é o governo, não é o presidente, não é o prefeito, não é o dinheiro, não é o poder, não é os status, é a igreja. Fala assim: é você. É você, meu irmão. Amém, queridos?
Quantos estão dispostos junto comigo a encher essa igreja quinta-feira no primeiro dia do ano? Quantos estão dispostos? Eu estou disposta a dizer para aqueles que estão lá fora assim, ó, existe um Jesus que cura, que salva, que te ama, que te chama pelo nome, que te quer, que te deseja e que está disposto a te levantar e sustentar por todos os caminhos que você percorrer. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, os guarde, prospere os caminhos de suas mãos. Que seja uma semana abençoada. Que seja dias de reflexão. Esses últimos dias sejam dias de reflexão. Seja dia de planejamento. Seja dias de colocar pelo menos no coração aquilo que vai colocar em prática neste ano de 2026. Vai na bênção do Senhor. Deus abençoe, família Herdeiros do Reino. Aleluia.